decisões imediatistas, populistas. Agora, está se discutindo o quê? Vamos pegar o fundo eleitoral e o fundo partidário e mandar para a saúde. Parece uma ideia ótima. Parece ótima. Mas é uma ideia que ela é muito ruim. Eu posso explicar por quê. Agora, explica pra gente na prática o que significa, qual é o resultado É. de se tirar o dinheiro da eleição. Eu acho que primeiro a gente tem que entender de que volume a gente está falando. Então pouca gente sabe, mas o Brasil ele não é um país pobre como se imagina. Ele é um país mal administrado. Pobre não. Nós temos um orçamento de 3 trilhões de reais por ano. Só isso. Então as pessoas precisam começar a ter uma ideia de número. São 3 trilhões. Desses 3 trilhões, alguma coisa, a gente de fato paga 2,4 trilhões. Esse é o gasto da máquina pública na União. Ok? Então, o que é um fundo eleitoral? Fundo eleitoral é um fundo de 2 bi. O que é um fundo partidário? Não chega a 2 bi. Qual que é o custo de uma eleição? Porque você tem o TSE, você tem as concessões, né? Porque uma propaganda eleitoral custa. Acredite, a gente paga a concessão pública. A concessão pública deixa de recolher imposto porque ela está passando o programa eleitoral. Então, o custo de uma eleição, ele não chega a 10 bilhões de reais por ano. Meu Deus, é muito dinheiro, 10 bilhões de reais. Então, mas a gente vai chegar lá. Ou seja, nós temos um orçamento de 3 tri, nós gastamos 2,2, 2,4 tri, 1 trilhão, inteiro, a gente paga só de dívida pública. Você tem uma noção do volume. Do restante, metade vai para a Previdência Social. Nós pagamos os aposentados com metade do que sobra depois que a gente tirou a dívida pública. Então, é dinheiro que não acaba. Só no Ministério só na pasta da Defesa, nós gastamos por ano algo próximo de 80 bilhões. Isso é dado. Você pode entrar no portal da transparência e checar tudo que eu estou dizendo. Não tenha medo. Inclusive, eu recomendo que todo mundo faça isso. Entre no portal da transparência e veja onde seu dinheiro é gasto. Pois bem, então uma eleição custa 10 bilhões, perto de um orçamento de 3 trilhões. Nós estamos falando, Sandro, de aproximadamente 0,008%. É isso que custa para manter a democracia nesse país. Então nós não gastamos nenhum, nós gastamos 0,08%. Quer dizer, quando coloca um número solto, um número vazio, parece ser muita coisa, né? Quando Claro. você coloca próximo, você faz um comparativo com o orçamento do Brasil, aí as nada. pessoas veem que a eleição é bem barata, né? É É o nada. preço da E democracia. quando você fala naquele aumento que teve de 2 bilhões, é praticamente Não. 0,00. Gente, é que assim, o que está acontecendo é muita gente fazer discurso populista, demagogo. Vamos falar a verdade. O que a gente está em jogo? Qual que é a diferença? Nós custamos 10 bilhões para ter a democracia, correto? O que é democracia? Democracia é uma forma de governo. Quais são as outras formas de governo? Eu tenho, segundo Montesquieu, democracia 1, monarquia e aristocracia. São as 3 formas. Então, assim, um regime militar não é monárquico e nem democrático, ele é aristocrático, que é um governo de poucos. Então, para a gente ter um governo de muitos, com um sistema de pesos e contrapesos, que é isso que faz a democracia, que garante que o executivo seja vigiado pelo legislativo e que todas as regras sejam ditadas pelo judiciário, você precisa ter eleição. Então, se você quiser abrir mão, sim, eu quero abrir mão, eu quero ter um poder absolutista e ele faz o que ele quiser com monarquia. Aí não precisa de democracia, não precisa. Não precisa gastar esses 10 bilhões. É muito dinheiro 10 bilhões? Imagina o que seria de um poder totalitário sem o judiciário e sem o legislativo. Você não ia ter imprensa livre. Este programa aqui não existiria. Então, sem imprensa livre, você já pensou nos gastos públicos? Você tem a noção de quanto esse governo ia custar? Quer dizer, se tem corrupção, imagine Não é? nesse cenário. Agora mesmo, o presidente da República sancionou uma MP que diminuía a transparência, não foi? Foi. Quem foi que foi lá e tirou essa MP? O Judiciário. O Judiciário manteve a transparência. Fora da democracia não tinha ninguém para fazer Acabou. isso. Se não tiver democracia, isso não existe. O fundo eleitoral, o fundo partidário, e eu até somei outros, né? Porque as pessoas estão olhando só para o fundo. Eu estou falando do custo da eleição inteiro.
Somei tudo e deu 10 bi. Qual que é o que acontece se a gente não tiver uma eleição? A gente abre um precedente, Sandro, que é... O que te garante que vai ter uma próxima? Nada. Nada. Olha a entrevista que o Barroso deu hoje. Ele falou claramente sobre isso. É que ele é um ministro do TSE, ele não vai jogar isso na cara. Mas ali, se você pegar a entrevista dele, ele falou, olha, a gente não deve estender mandato por um motivo, isso chama-se fraude. Quando o eleitor votou, ele votou por um período. Se eu estender mandato, eu estou fraudando uma eleição. Tá, não faz sentido nenhum. Acontecendo isso, eu como eleitor, posso pedir o anulamento da... Então, eu estou fazendo uma fraude. Depois, ele cita na própria entrevista dele, ele falou, olha, unificar mandato não é uma boa ideia. Da última vez que a gente fez algo parecido, foi no regime militar. Ou seja, o próprio Barroso, ele está te falando, a última vez que nós fizemos isso foi em 78, que a gente pegou e expandiu o mandato dos vereadores e dos prefeitos por mais 2 anos. Cara, ele está te falando claramente sobre qual exceção, qual regime isso acontece. É claro, é um ministro do TSE, ele não vai virar para o povo e falar, sabe o que é, pessoal? O problema é que a gente pode ter uma ditadura amanhã. Ele não pode falar isso às claras. Não. Até porque da forma que está o presidente colocando a população contra o executivo, contra o legislativo e o judiciário, se ele falar uma coisa dessa, vai acirrar o discurso do presidente. Então, com muita coerência, ele está dando uma deixa. Ó, observem a história. Dá uma olhadinha aí, lá no passado foi assim. Produção, faz o seguinte, coloca na tela para a gente o vídeo do deputado federal Aécio Neves, por favor. À medida que os dias passam, vai ficando claro que nós não teremos como realizar as eleições desse ano na data marcada. Por isso, eu estou apresentando uma proposta que prevê o adiamento dessas eleições para 2022. Ali, nós estaríamos ainda mantendo o direito de reeleição àqueles que o adquiriram, sejam presidente da República, governadores e mesmo prefeitos. E a partir de 2026, nós teríamos a unificação geral das eleições com mandatos de 5 anos sem direito à reeleição para todos os cargos executivos, seja ele presidente da República, governadores e prefeitos. E, além do mais, utilizaríamos os recursos previstos no fundão eleitoral, além daqueles previstos no orçamento do TSE, para ser gasto nessas eleições, para que sejam investidos diretamente na área da saúde. Essa é a resposta adequada que, a meu ver, o Congresso daria, de um lado, ao enfrentamento desta pandemia e de outro, o ordenamento das eleições, agora de 5 em 5 anos, sem direito à reeleição. Eu queria saber do Marcelo Vitorino aqui o seguinte, é recorrente políticos defenderem a unificação das eleições. Se antes era para supostamente baratear essas eleições, agora é por conta do coronavírus. Eu quero saber de você, Marcelo, a quem realmente interessa fazer isso que o senador Aécio Neves está propondo? Bom, eu acho que quem já propôs já dá um sinal claro de a quem interessa. Eu acho que aí você tem uma... A proposta veio da Madre Teresa. A gente entende. Não, a proposta veio do Aécio Neves. A gente entende. Não, eu acho que a gente tem que ser claro, pô. Pera lá. Quem está propondo? Aécio Neves. Eu tenho todo o respeito pelo Aécio Neves. Claro, foi um governador, já foi senador, foi deputado, agora é deputado federal. Então, assim, agora, sem nenhum preconceito, atende a uma classe política tradicional. Então, a gente estender mandato, isso foi discutido na última reforma política e foi derrotado. Então, do meu ponto de vista, eu entendo como oportunismo você tentar usar de uma situação de fragilidade da população para fazer algo que já foi calmamente discutido e abandonado. Marcelo, na boa, em outras palavras, isso é um golpe. Eu não vou citar dessa forma, né? Porque, como eu sou professor de comunicação, eu evito chamar de golpe. Pode não pegar bem. Pode não pegar bem. Mas, no fim das contas, é um tapetão. Eu estou pegando as pessoas que foram eleitas por um período e eu vou dar mais baseado no quê? Baseado no momento de fragilidade da população. Essa é a parte que me dói. Você quebrar um rito democrático, isso é muito sério. Que é precedente para fazer de novo. Você abre precedente, com certeza, para quebrar esse rito democrático em outras situações. Olha só, a desordem ali nos estados. Acabou a eleição. Opa, tô vendo ali um quebra-quebra. Acabou a eleição.
Ó, o desabastecimento, acabou a Não, e eleição. outra, assim, de repente, assim, assim, esses países da África, de repente, é que, sei lá, de repente o presidente está tendo problema lá, que todos os governadores estão indo para um lado e o presidente está indo para o outro. De repente ele pode Mas falar, na ó, África- tá tendo uma anarquia ali daqueles governadores, acabou a eleição. É uma possibilidade. Na Claro África, que você é. tá muito longe. Não, a gente precisa sempre contextualizar. Não, porque eu sou um apresentador, não posso dizer que é no Brasil, entendeu? Então estou Não, dando um não é exemplo da África. Só na África. Eu acho também que a gente tem que considerar uma outra questão super importante. Me diga em qual país do mundo que tem uma condição similar ao Brasil, né, como a Austrália, como os Estados Unidos, em que exista o modelo de eleição unificada. É só isso. Eu acho que assim, se tiver no mundo um país análogo ao Brasil que tenha modelo de eleição unificada, eu me dou por vencido. Não existe, né? Não, não existe. Então quer dizer que o planeta, todas as democracias experientes, maduras, estão erradas e o Aécio Neves está certo. É isso mesmo? Porque assim, pode ser. O brasileiro eu sei que é criativo. Né? Eu entendo que a gente tem Mas nem essa tanto, criatividade. Então, aqueles vereadores que querem extensão de mandato, aqueles prefeitos que querem extensão de mandatos, O prefeito ficaria há 11 anos no e poder. eles estão mais certos do que o resto do planeta? Não dá, não dá. Não. Aí a gente tem que Ah, não dá, não Não, dá. tem que fechar dá. tudo esse negócio e recomeçar. Porque assim, a Inglaterra não tem isso, a Alemanha não tem isso, ninguém tem isso. Já pensou na maluquice? Então assim, se não existe país no mundo que tenha feito isso, por que a gente deve fazer agora teste com a nossa democracia? Que nem é uma democracia tão sólida. É uma democracia que se espirrar, ela tropeça e amanhã não tem congresso. Isso mesmo. Não é? Basta um cabo, não é assim? Um cabe um soldado. Um soldado para fechar o judiciário? Então, você acha que vale a pena correr o risco? Então, eu acho que o eleitor tem que agora colocar a mão na consciência e pesar do que ele está pedindo. Então, nesse momento que você pede para acabar com a eleição, para tirar fundo eleitoral, fundo partidário, sendo que é pequeno, é muito pouco, é 0,008%. E a gente tem dinheiro para tirar. Não é assim, não está faltando dinheiro, não, gente. Nós temos dinheiro para sobreviver a essa crise. O governo só tem que parar de ficar com doce para gastar. Até o próprio deputado Rodrigo Maia já colocou isso daí. O governo não pode, de forma alguma, ter medo de gastar. Agora é hora de investir. Agora é hora que você tem que pensar bem na hora que você for. Sabe, pega o parlamentar, aquele parlamentar que hoje está defendendo que tem que cortar o salário do servidor público. Presta atenção no que ele está defendendo. Vamos cortar o salário do servidor público. O deputado está propondo essa coisa. Propondo. O pessoal do Novo deu para Então, vamos falar sério. Nós temos 5.700 municípios, certo? Sim. Quantos tem mais de 20 mil habitantes? 300? 500? A maior parte dos municípios deste país Pequenininhos. são pequenos. Sabe do que esses caras sobrevivem? Do Estado. A economia dessas cidades sobrevivem do dinheiro que o governo usa para pagar o funcionalismo público e esse dinheiro é que é usado no Que comércio. abastece a cidade. Exatamente. O único dinheiro que tem na cidade é esse. Não, tanto é que o Bolsa Família, por que o Bolsa Família foi um sucesso? Porque ele está abastecendo o comércio. É claro. Quer dizer, se você diminuir o salário daquele servidor público de uma prefeiturazinha ali de 3 mil habitantes, provavelmente vai acontecer o que dentro daquele Você município? vai aí- colapsar a cidade. Ah, mas aí É uma acontece. loucura. Mas não seria. Então, assim, a gente tem que começar a parar de achar que o mundo é o centro que a gente vive. A maioria das pessoas vivem, uma grande parte das pessoas vive em grandes centros. E ela acha que quem está na ponta não existe. Não é assim. Então, se a gente tirar o dinheiro do servidor público, o que vai acontecer? Tirei 20% do salário do servidor público. Ele vai parar de gastar. Ele vai ficar com medo. Em outras palavras, para quem está em casa entender a gente, vai ser um novo isolamento social. É Claro. isso. E aí vai Só que quebrar. dessa vez é Econômico. porque não tem dinheiro mesmo para gastar. Econômico, agora é você E aí, sabe o que vai acontecer na sequência? Qual que é o passo lógico depois disso? Bom, nós temos uma coisa chamada Lei de Responsabilidade Fiscal. Basicamente o dinheiro que entra é a receita corrente líquida, que é o teu imposto, é o IPTU, é o teu ISS, é uma parte do Simples, e isso é importantíssimo, uma parte do imposto Simples sustenta as prefeituras, tá? O governo acabou de bypassar, de dar 90 dias para o Simples, certo? Vai diminuir Vai diminuir a receita O corrente repasse. líquida dos municípios. isso. Existe na lei de responsabilidade fiscal
que o governo federal acabou de decretar estado de emergência, o governo federal ele goza de um prestígio de poder gastar. Acima do que a Exatamente. legislação mandava. Essa lei não chega no município, Essa lei é só para federal. é só para federal. Então, o que vai acontecer? Na prática, os municípios não podem gastar mais do que 54% da receita corrente líquida para pagar funcionário, correto? As prefeituras vão ter que demitir. Cara, as prefeituras, a maioria delas trabalha entre 47 e 52 hoje. Quando você tirar o dinheiro da população e tirar ele do poder de consumo, você vai matar o imposto. Aquele 52% estava sempre ali batendo na trave, Vai virar 70%. vai virar 70, vai virar 80. E o prefeito vai ter que demitir. E aí pouca gente sabe, mas você tem que demitir até o concursado. As pessoas acham, vai cortar os cargos comissionados. Cargo comissionado é pouco. O prefeito pode cortar e pode demitir o concursado quando ele atinge o limite prudencial. Então, olha onde nós vamos chegar. Quando ele não tem mais de onde tirar, ele olhou para a folha de pagamento dele e falou assim, cara, eu não tenho mais comissionado, Eu não tenho mais comissionado. não tenho de Você- onde tirar. Você tira o concursado. Então, assim, é difícil dizer o que eu penso a respeito de quem propõe uma coisa dessa, que é tirar a renda no momento que a gente tem que fazer o oposto. Neste momento, sabe o que a gente tem que Marcelo, fazer? tem muita gente jogando para a plateia, o problema é esse. Cara, esse não é o momento de tirar salário de ninguém. Esse não é o momento. Esse é o momento que a gente tem que pegar o cofre público e falar, prefeitura, prefeito, vem cá. Pega o taxista que vai morrer de fome, contrata na prefeitura e paga com dinheiro público. Pega o ambulante que vai morrer de fome, contrata para ficar em casa, porque eu preciso pegar o dinheiro que está no cofre público e fazer chegar na ponta. Este é o momento Você tem que fazer o que o dinheiro governante não pode ser demagogo. É. Nós estamos em crise, nós estamos em guerra. Então, eu acho, no mínimo, com todo o respeito aos deputados do Novo e qualquer outro que pense na redução de salário, eu acho, no mínimo, uma irresponsabilidade e uma falta de visão de quem está lá na ponta, de quem está dependendo. Então, eu acho uma desumanidade. Ó, a Josélia Maria pergunta o seguinte, Marcelo, você acha que a eleição será em dezembro? E aí, o que me preocupa na pergunta dela é porque as pessoas parecem que já estão aceitando que não será em outubro. Possibilidade. Isso. A pergunta não é nem se vai ser adiada, é se, ó, já aceitei que não vai ter Vai ser em outubro. novembro ou dezembro. Já está assim. É. Então, assim, respondendo brevemente, a tendência... Primeiro, a gente tem que esperar essa crise. O TSE, você vê que ele manteve o prazo da filiação. E eu, claro, eu defendo que tenha sido mantido o prazo da filiação. Até porque o prazo da filiação está definido há 1 ano. Ou seja, o partido que deixou de filiar é quem é incompetente. Espera lá, pô. Você tem que esperar o último dia para filiar? Aqui em Brasília a gente tem alguns casos que Né? o pessoal esquece. Assim, Não, eu vou falar outra coisa para vocês. Eu tô olhando rapidamente aqui os comentários aqui. Tem mais pessoas perguntando a mesma coisa. O Marco Antônio, é viável realizar a eleição em dezembro? Vai aumentar o tempo de pré-campanha? Será bom para os candidatos? E os prazos das convenções? Serão adiados também? Então, assim, a turma está indo na onda. O que vai provavelmente acontecer? A gente tem que esperar a pandemia evoluir. Nós estamos em abril. Abriu. Nós não chegamos nem em junho e já queremos falar de adiamento de eleição. Calma lá, pessoal. Convenção partidária é nos últimos dias ali, já de julho beirando Os agosto. 45 do segundo tempo. Calma, calma. Pode ser que a gente tenha um momento de pandemia ainda, pode ser que tenha uma medicação. A gente não sabe. Então a gente tem que esperar. Por isso que o TSE está tão conservador. O TSE ele não é conservador porque é mole, não. É porque assim, eu vou adiar e vou adiar para quando? Você tem que ter um horizonte. É. Não é assim, adiei. E esse horizonte, quem tem que dizer é a curva da É a contaminação. curva da Quer contaminação. dizer, ele não tem essa resposta. Então nós temos que esperar até junho, julho, para poder saber quando será a eleição. O meu palpite, aí eu posso até falar com você que está assistindo. Eu tenho um palpite, que o período eleitoral será reduzido, a gente vai acabar fazendo um primeiro turno de 30 dias ao invés de 48 dias. Esse primeiro turno deve, no meu palpite, é bom que fica gravado, né? Porque vai que eu acerto, depois eu posso cobrar isso. Então, a gente deve ter um período de 30 dias, que deve acontecer em outubro, ou seja, você empurra todas as convenções para setembro. Deixa para setembro. Começa em outubro, faz o primeiro turno no primeiro domingo de novembro, faz o segundo turno no terceiro ou quarto domingo de novembro e encerra essa história. Eleição em dezembro eu acho difícil acontecer, porque aí você tem Natal, você tem outro tipo de coisa. Mas o mundo pode passar por lá. Eu acredito mais no encurtamento do prazo.
Faz uma eleição um pouquinho menor. Na França, o período eleitoral é de 2 semanas. 2 semanas apenas? Sim, 2 semanas. Então, não E até para complementar aquela questão de país, Portugal, que é um país pequeno, minúsculo, perto do nosso, tem eleição no mesmo ano, sabia? Tem eleição no mesmo ano. No primeiro semestre um tipo, no segundo semestre outro tipo. Bacana. Ou seja, não é porque a eleição no mesmo ano que ela é junto com uma proposta do ilustre deputado, né, que fez essa obra aí. Eu acho que é uma criação. Então, É um achado. não, vamos testar. Vamos testar onde? Deixa eu ver, vamos testar num país rico? Não. Vamos testar num país de 200 milhões de habitantes. Aqui é bom. Está logo de com força. Pelo amor de Deus, né? Não dá, né? Então, o que está acontecendo é o seguinte, provavelmente a eleição deve ser sim postergada, mas ela deve acontecer até o final do ano, por uma questão de ano fiscal. Já pensou se você, sei lá, para protelar ela do final do ano, você teria que protelar para o final do outro ano, para dar mesmo ano fiscal. Só que aí isso vai exigir a extensão do mandato, o que, na opinião do presidente, do futuro presidente do TSE, é uma fraude, da qual, opinião que eu concordo. Ele assume o mandato que mês? Olha, agora, no meio do ano. Eu acho que falta um mês. Então ele já está dando o tom aí, né? Ele já está falando, gente. Congresso Nacional, não vamos brincar não que eu estou chegando. Exatamente. Mas A não ser que fechem, né? Nessa sua visão de eleições em novembro, o ritmo mudaria um mês e 48 dias a menos de campanha, praticamente É igual. Mesma coisa. Até porque a gente já tem no Brasil aquelas eleições quando tem A suplementar. a gente tem poucos dias depois da eleição convencional. E funciona. E funciona normalmente. Olha, vê o que está acontecendo nos Estados Unidos. Está uma crise enorme. Vê se lá eles estão falando de adiar a eleição. Não. E outra, eleição de presidente, né? De Não prefeito. está falando de adiar não, meu amigo. Não, Sabe por quê? Porque a democracia lá é um negócio sério. não brinca não, né? Você não vê alguém falando para ele, falando, vamos fechar o Congresso. Não tem esse tipo de coisa. Lá o papo é sério. O cara falar isso em terra que é louco. Aí você entende... Fala lá para fechar o Congresso com um soldado Por em que, cabo. por que, que o dólar está alto, sendo que os Estados Unidos está numa crise gigantesca? Sabe por quê? Porque o mundo olha para os Estados Unidos e fala, esses caras vão resolver o problema. Esses caras são sérios. Tem credibilidade, Esses caras, quando acredito. tiveram a Grande Depressão, não ficaram, vamos cortar salário, vamos cortar cota de adiar a gabinete, eleição. vamos adiar a eleição. Não, os caras foram lá e fizeram o New Deal. Ponto. Não ficaram de conversa.